Eita, menino, chegou o grande dia. Chegou a grande data que a gente estava esperando, né, galera? Fortaleza e Palmeiras, finalmente, jogo da volta da Copa do Brasil. Depois de muita tensão, depois de muita espera, de desacreditar e tal, eu escolhi acreditar. E estaremos lá presente na Arena Castelão, na expectativa de que Fortaleza possa, pelo menos, fazer bonito, né? Mesmo que a gente não consiga reverter o placar, a gente possa vencer o jogo, a gente possa dar um recado, tentar representar os mais de 40 mil tricolores que com certeza estarão presentes na arena. E tem um detalhe: a partida de amanhã, perdão, a partida de hoje, né? Final é hoje, 7 da noite. Guarda um detalhezinho, uns detalhezinhos, na verdade, que são interessantes, tá? E assim, se você escolheu não acreditar, meu amigo, eu acho que você pode começar a repensar o que você está fazendo. Enfim, vou chamar aqui a vinheta para a gente poder começar esse vídeo e falar, se preparar e chegar no estádio sabendo de tudo sobre Fortaleza e Palmeiras pela Copa do Brasil. Pois bem, galera, eu vou colocar aqui na tela uma reportagem que saiu mais cedo sobre o Palmeiras, saiu ontem, e depois eu vou atualizar ela com uma que saiu em seguida, tá? Primeiro mostrar para vocês aqui a matéria que fala da escalação do Palmeiras, tá? Escalação do Palmeiras, porque eles já fizeram os últimos treinamentos em São Paulo, antes da viagem para cá e tudo mais, e aí entender como é que o Abel vai trazer esse time para cá, né? Nesse trabalho que foi realizado antes da viagem e tudo mais, ele fez um time aqui um tanto quanto interessante, porém tem surpresas, tá? Tem diferenças em relação ao time que está na cidade. O Palmeiras, ele teve uma escalação que foi com o Everton, Mike, Luan, Gustavo Gomes e Píqueres, Zé Rafael, Gabriel Menino, também utilizou o Richard Rios, e o Rafael Veiga, e no ataque o Bruno Tabata, o Dudu e o Rony. Mas só detalhe, essa escalação, se a gente comparar com a do jogo passado, cara, praticamente não muda nada. Porque o Everton jogou, Mike, Luan, Gustavo Gomes e Píqueres foram a linha defensiva, o Zé Rafael, o Gabriel Menino e o Rafael Veiga foram os jogadores de meio, e o ataque foi Tabata, Rony e Dudu. Então, praticamente a mesma escalação que foi utilizada nesse último treinamento. Porém, tem sempre um porém, o Palmeiras chegou em Fortaleza, mas com jogadores que dessa escalação não vieram, tá? Não estavam na viagem. Vou colocar aqui na tela para vocês poderem observar a matéria do GE também que fala dos jogadores que chegaram, tá? Que desembarcaram em Fortaleza relacionados para a partida. Por exemplo, o Marcos Rocha, o lateral do Palmeiras, permaneceu em São Paulo ainda tratando do edema na coxa esquerda. Lembrando que no jogo da ida o Marcos Rocha não atuou, tá? Marcos Rocha, quem atuou no lugar foi o Mike, que naquele trabalho que vocês viram daqui a pouco estava presente na ocasião. Aqui, se a gente for olhar a lista dos jogadores que foram relacionados, a gente tem o Everton, Marcelo Lomba e Vinícius Silvestre, laterais Mike, Píqueres, Garcia e Vanderlan. O zagueiro Luan, Gustavo Gomes e Naves. Os meias Rafael Veiga, Bruno Tabata, Zé Rafael, Luiz Guilherme, John, Fabinho, Jailson e Richard Rios. No ataque, Dudu, Rony, Rafael Navarro, Hendrick, Flaco Lopes e Breno Lopes. Se a gente olhar, tem uma certa diferença em relação ao time que a gente viu mais cedo, né? O Gabriel Menino, por exemplo, ele não aparece nessa relação, né? Se a gente for observar, o cara que jogou o jogo passado, que estava no último trabalho para essa partida, não está aqui. E outro que também não aparece é o Bruno Tabata, tá? O atacante Bruno Tabata também não aparece aqui nos jogadores que foram relacionados para a partida, que viajaram para a capital para poder acompanhar esse jogo. Se a gente for dar uma olhada então, no que ele pode fazer na provável escalação, inclusive o palpite aqui na matéria do GE, é que o Palmeiras pode ficar com esse desenho mais próximo do que aconteceu na última partida. Um time que, contrariando inclusive algumas matérias que acabaram saindo em páginas que acompanham o Palmeiras, pode ser um desenho diferente, não tão alternativo assim, mas sim mais próximo ao time titular, que é o Everton, Mike, Luan, Gomes, Píqueres, Zé Rafael, Menino, Rafael Veiga, Tabata, Hendrick, Dudu. O Dudu, no caso aqui tá errado, porque o Gabriel Menino não viajou, nem o Tabata. Mas esses são jogadores aqui que estão relacionados, que vieram para Fortaleza e que a gente vai ficar de olho. Mas não só de Palmeiras a gente vai falar, né? A gente precisa falar também do Fortaleza, né? O Fortaleza, porque a gente sabe que
Quem acompanhou a live de ontem, inclusive, deve ter visto o campinho e tudo mais, mas eu não consigo enxergar o Fortaleza com um desenho um tanto quanto diferente do que a gente vem atuando, né? Provavelmente a gente pode vir com o João Ricardo, uma linha de defesa com Tinga do lado direito, Bruno Pacheco do lado esquerdo, agora que já tá voltando a atuar, Brits e Tite na zaga, o meio-campo ali, Caio Alexandre. Eu queria muito ver o Zé Wellison jogar. Queria muito ver o Zé Wellison ganhar uma oportunidade. Não sei se ele ou o Sacha podem acabar aparecendo, até o Hércules mesmo, mas queria muito ver o Zé Wellison ganhando uma oportunidade e o Tomás Pochettino, né, que vem jogando também. No ataque, a gente pode fazer um desenho meio que com o Thiago Galhardo, Lucero, e como a questão Moisés está em jogo, muito provavelmente a gente vai ter um substituto. Pode ser o Guilherme, pode ser o Romarinho, ou quem sabe até meio que fazer um bem bolado ali, o Pikachu acabar aparecendo, né? Mas eu acredito que a gente vai ficar bem próximo desse desenho a essa altura do jogo, né? Mais um detalhe para poder também falar para vocês, que é a questão da premiação, né? Porque caso o Fortaleza consiga. Porque assim, a gente tem que sempre colocar o caso, porque é reverter 3 gols no saldo, né? É difícil pra caramba. Mas caso o Fortaleza consiga, ele tem as seguintes premiações na Copa do Brasil. A gente começou a competição na terceira fase, né? Porque o Fortaleza jogou a Copa Libertadores nesse ano. Então, ele já entrou na terceira fase, com 2,1 milhões, ou seja, 2 milhões e 100 mil já no bolso. Com a classificação para as oitavas, ele eliminou o Águia de Marabá, Fortaleza passou a receber, então, 3,3 milhões a mais. Então já aí foi um acréscimo muito interessante, Fortaleza acumulou 5 milhões e 400 mil até então na Copa do Brasil, e aí, caso ele vá eliminar o Palmeiras, ele ganha mais 4,3 milhões, ou seja, 4 milhões e 300 mil. A gente sabe. Nessa altura do campeonato, falar de cota, falar de uma possível classificação, pode parecer muito viagem, muita loucura, mas eu acredito que é possível a gente ser competitivo na noite de hoje. Fortaleza, ele tem um elenco interessante, ele joga em casa. O Palmeiras, quando jogou aqui contra o Fortaleza, no retrospecto recente, inclusive, é um tanto quanto favorável para o Fortaleza. Assim, Fortaleza, a gente lembra muito daquela vitória, né, em 2021. Acredito que foi o momento de mais emoção, porque era uma final de Libertadores também para o Palmeiras, Fortaleza caminhando para se classificar para a primeira vez para a Libertadores, e aí a gente meio que viu um cenário semelhante a esse, né? Então, eu vou até aproveitar aqui, agora que a gente já mostrou as cotas e já falou um pouquinho sobre elas, esse retrospecto recente do Palmeiras jogando em Fortaleza, porque eu acho que é importante para a gente falar sobre essa fase que ambos os clubes estão vivendo, tá? Vou colocar aqui na tela para vocês poderem acompanhar e poderem ter uma noção desses jogos que são realizados na capital, que é a seguinte, do site aqui o Gol, inclusive dando devido crédito, nas partidas que jogou aqui. Ó, se a gente colocar na ordem, desde que o Fortaleza voltou para a Série A em 2019, teve uma derrota, que foi no primeiro confronto, na 20ª rodada do Brasileirão 2019. Em 2020, o Fortaleza vence o Palmeiras em casa por 2-0, 17ª rodada, inclusive foi um jogo antes do Abel Ferreira assumir o Verdão, e aí o Fortaleza volta a enfrentar o Palmeiras em 2021, na rodada 34, e a gente vence por 2-1. E no ano passado, na rodada 16, a gente empatou em 0-0. Aquele jogo do apagão e tudo mais, eu acho que vocês devem estar recordando qual foi a ocasião. Então são 2 vitórias do Fortaleza, um empate e uma derrota. Então o Palmeiras só venceu aqui desde esse retorno apenas uma única oportunidade. E aí, meus amigos, a gente vê que nesses anos mais recentes, nesses 3 últimos confrontos na Arena Castelão, o Fortaleza não foi derrotado pelo Palmeiras de Abel Ferreira. Lembra? Tem que deixar bem claro, né? Palmeiras de Abel Ferreira a partir de 2021, porque em 2020 foi o interino. Então, com o Abel Ferreira no comando, uma vitória e um empate aqui na Arena Castelão. E aí, meus amigos, cabe a gente fazer o dever de casa, cabe a gente chegar com a confiança. Tem mais um detalhe que eu gosto de mostrar para vocês, que dessas vitórias, o Fortaleza em 2020 foi a maior diferença de gols aqui jogando em casa, nesse recorte de 2019 para cá, a gente vence por 2-0 e a gente precisa fazer pelo menos um 3-0 para levar ali para os pênaltis, né? É complicado, é difícil, mas não é impossível. E estaremos lá na Arena Castelão para apoiar e fazer a boa para essa equipe do Fortaleza. Então, meus amigos, basicamente é isso. Um grande resumo para vocês do que a gente pode encarar desse Palmeiras, de como vem esse time do Abel Ferreira, de como está indo o time do Voivoda para o jogo, esse retrospecto recente, o dinheiro que a gente pode ganhar se classificar. Enfim, são muitos aspectos em jogo e eu espero encontrar vocês mais tarde para a gente poder comemorar. Lembrando,
tem live no GT, no início ali no finalzinho da tarde, ali nas 5h30, 5h40, já iniciando a live esquenta, direto da Arena Castelão, e logo depois do apito final da partida, ali por volta das 9 horas e tudo mais, a gente dá início à live pós-jogo, ok? Então, se inscreva no canal, compartilhe o vídeo com seus amigos, comenta aí embaixo o que você acha, e espero encontrar vocês mais tarde, ok? Abraço a todos e até mais.